logo após que o nosso irmão Mateus, louvor a Deus com esse belo hino, né? Vamos agora fazer uso da palavra do nosso Deus. Eu quero, nessa oportunidade, fazer uso da palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 19, a partir do versículo 25, que nos diz o seguinte: perto da cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em casa. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amados, baseado nesse texto bíblico que eu vos acabei de ler, eu quero pregar subordinado ao tema as últimas palavras de Cristo. Glória seja dada no nome do Senhor. As últimas palavras de Cristo, obviamente, referindo-se antes da sua morte na cruz do Calvário. As últimas palavras de Cristo foram palavras voltadas de amor, muito amor, falando de perdão. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Por mim está tudo consumado. As últimas palavras de Cristo na cruz foi palavra de zelo, palavra de cuidado. Tá? Estava ali Maria, sua mãe, Maria, a esposa de Clopas, sua tia, irmã da sua mãe. Estava também ali Maria Madalena, as três Marias. E Jesus olhando para o discípulo que ele amava, né? O próprio apóstolo João que escreveu, eu vos li no Evangelho de São João, então ele, usando de modéstia, disse o discípulo a quem Jesus amava. Então, olhando para a sua mãe, disse: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para o discípulo João, o apóstolo João, disse: filho, eis aí a tua mãe. A preocupação de Jesus com Maria, porque os seus irmãos biológicos, porque a Bíblia, ela fala categoricamente que depois que Maria deu à luz a Jesus, José a recebeu como uma esposa e que teve filhos e filhas. Uma das ocasiões em que os irmãos e Maria foi ter com ele, né, e lhe falaram: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí e te chamam. Né? Obviamente, o Senhor Jesus, ele repreendeu, né, e disse que não, naquele exato momento, não iria dar atenção à sua família, porque ele estava cuidando da obra do Pai. Tá? Então, para não interromper a sua obra, né, para não interromper a pregação, os milagres que ele estava realizando, ele disse: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a obra de Deus. Mas a Bíblia mostra que Jesus teve irmãos, né, e irmã. Então, a preocupação de Jesus com sua família. Como os seus irmãos biológicos ainda não eram convertidos, então Jesus deixou aos cuidados do seu discípulo, do apóstolo João, o discípulo amado, né? Dizendo: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe.
E o texto bíblico nos narra que a partir daquele momento, Maria passou a morar com João. Obviamente já estava uma senhora já de idade avançada, e, consequentemente, provavelmente José já havia falecido. A Bíblia não nos narra isso porque a Bíblia, o objetivo dela é salvação, é mostrar o plano divino através dos séculos. Está voltado para Jesus e para as obras salvíficas que ele realizou. Então, as últimas palavras de Jesus na cruz foram palavras de amor, palavras de cuidado. No Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 46, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então, o brado de Jesus na cruz: por que me abandonaste? Ora, obviamente, para que nós possamos entender o brado de Jesus na cruz, o escritor, o rabino judeu que se converteu ao cristianismo, Meir Pirma, em um dos seus comentários, comentários bíblicos, ele nos fala que o brado de Cristo na cruz não é o brado de uma pessoa desesperada. O brado de Jesus na cruz, ele compara com o brado de uma criança perdida no meio de uma multidão, chorando e chamando pelo seu pai. E por quê? Porque muitas vezes as pessoas perguntam: meu filho, pare de chorar, mas ele continua: eu quero meu pai, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Obviamente, o Senhor Jesus, naquele momento, ele que já havia antevido aquele momento, a hora da morte, e o Senhor Jesus, naquele momento, ele já havia, o Senhor Jesus, ele já havia dito, ele já havia orado, dizendo, ele já havia dito aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte, e morte de cruz. E também, orando lá no jardim do Getsemane, os evangelistas nos narram que ele orou tão intensamente que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caía ao chão. E orando ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Que cálice? O cálice da amargura, o cálice da morte. Então, naquele momento, Jesus bradou como uma criança perdida no meio de uma multidão, porque sim, naquele momento o Pai havia lhe abandonado. Mas por que Deus havia abandonado o seu filho, o que nunca pecou, o seu filho que estava cumprindo a sua missão, o seu filho que sempre fez tudo o que ele assim determinara? Ora, era mista que isto acontecesse, porque se Deus estivesse com ele, ele não morreria. Então, o Senhor Jesus, como o apóstolo João, no capítulo 1 do Evangelho de São João, ele nos narra que no princípio era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo era Deus. Então, o Verbo havia se feito carne e habitado em nosso meio. Ora, se o Verbo havia feito carne e habitado em nosso meio, então o Senhor Jesus tinha a sua natureza 100% humana e também, consequentemente, tinha a sua natureza 100% divina. Mas, naquele momento, o que morreu foi o Jesus homem, e era mista que o Pai ausentasse dele. Naquele momento, quando o sol escureceu, naquele momento em que a terra tremeu, o sol escureceu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, naquele momento, sim, Jesus estava afastado do Pai. O Pai havia afastado-se do seu Filho para que ele morresse como homem
vertendo até a sua última gota de sangue, para que o sangue de Jesus fosse o pagamento da nossa redenção. Foi o Cordeiro de Deus, né, que morreu, vertendo o seu sangue, pagando, né, o resgate. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Redenção fala de resgate. Mas vamos entender melhor acerca de resgate. Porque falamos que Jesus é o nosso Redentor, mas vamos entender a dinâmica da redenção. Né? Por que Jesus é o nosso Redentor? Ora, a partir do momento que os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, então nós agora passamos a ser escravo do diabo, escravo do pecado. Né? Então era mista que o Senhor Jesus nos resgatasse, porque originalmente nós éramos escravos sim. Adão e Eva eram escravos, porque a palavra servo, ela quer dizer escravo, mas era escravo de quem? Do Senhor. Automaticamente, pecando, então agora passamos a ter uma natureza pecaminosa e a nossa natureza carnal passou a ser escrava do pecado e, consequentemente, passamos a ser escravo do diabo. Porque ele passou a ser o príncipe deste século, ele passou a ser o príncipe deste mundo e nós estávamos presos pelos grilhões do pecado. Então, na lei da escravatura, quando um senhor ele tinha um escravo e que esse escravo era muito valioso para ele, quando esse escravo lhe era muito útil, quando esse escravo lhe produzia bastante e que aquele escravo era muito amado pelo seu senhor, como nós temos um exemplo na Bíblia do escravo do centurião, que o centurião foi em busca de Jesus para curar o seu escravo, né? E o Senhor Jesus disse, tá, tudo bem, eu vou. Ele disse, não, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas basta simplesmente uma palavra tua, que o meu escravo ficará são. E Jesus elogiou, disse que não tinha visto uma fé em Israel como daquele homem. Então, aquele senhor, aquele centurião, que era um oficial romano responsável por uma centúria, ou seja, por um grupo de 100 soldados romanos, aquele centurião, ele amava demais o seu escravo, não queria que perdesse. Bom, pois bem, então quando um senhor, um fazendeiro, né, um agropecuarista, um homem rico que tinha vários escravos naquela época, ele passava por uma crise financeira, né, ele tomava empréstimos e era dado de penhor, era dado de garantia por aquele empréstimo, bens que ele tinha. E como escravo era um bem, né, era de propriedade do seu senhor, ele dava o nome. Quando ele não poderia saldar a dívida, então vinham os seus credores e levavam os seus bens, levavam os seus escravos, e muitos levavam até a família, levava filho. Mas aquele senhor, quando passava pela crise, ele queria ter de volta o seu escravo, porque aquele escravo era muito valioso. Então o senhor ia em busca daquele senhor que havia comprado ou que havia levado como pagamento de dívida aquele escravo tão precioso para ele. Então ele levava uma soma de dinheiro muito alta, porque ele sabia que ele indo em busca daquele escravo, aquele senhor atual do escravo sabia que aquele escravo era valioso para ele e cobrava um preço além. Veja o né? que encontrei. Ele cobrava um preço além do que verdadeiramente valia. Então, esse preço chamava-se preço de redenção, ou seja, preço de resgate. Ele ia resgatar o seu escravo. Glorificado.